nós vamos tratar sobre as etapas do projeto estrutural. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos começar falando sobre segurança estrutural. O que é isso? O que significa uma estrutura ser segura? Significa que não ocorre a ruptura dos materiais, não ocorre a ruína dos elementos, nenhum colapso da estrutura como um todo. Além disso, são mantidas as características apropriadas para o seu bom funcionamento. Por exemplo, o controle das flechas e da abertura de fissuras. Então, uma estrutura e suas partes devem ser projetadas para resistir às solicitações externas na sua combinação mais desfavorável, ou seja, existem várias solicitações externas. Eu vou escolher a combinação mais desfavorável durante toda a sua vida útil, com uma conveniente margem de segurança. O que eu vou entender aí como margem de segurança? Margem de segurança é uma reserva de carga. Então, serve para quê, né? Para evitar que ocorram perdas de vidas humanas e danos materiais de grande valor. Bom, e qual método eu vou utilizar para garantir a segurança estrutural? Existem aí alguns métodos que podem ser utilizados, né? No passado foi muito utilizado o método das tensões admissíveis. Nós até já falamos sobre ele, né, na disciplina de Mecânica dos Sólidos 1, mas atualmente tem se utilizado o método dos estados limites, e é dele que nós vamos tratar aqui. Trata-se então de um método semiprobabilístico, né, onde as estatísticas são convertidas em coeficientes parciais de segurança. Então, o que é feito? Majora-se as ações, de modo que a probabilidade desses valores serem ultrapassados seja pequena, e minora-se as resistências. É ponderado então por coeficientes de segurança específico para cada material. Então, coloquei uma equação aqui, ó, tá vendo? As resistências são minoradas e as solicitações são majoradas. Quando eu faço isso, eu crio aí o que a gente vai chamar de resistência de cálculo e solicitação de cálculo. Estou mostrando aqui para vocês, né, duas distribuições, a distribuição de ações e de resistência, e mostrando aí como através dos coeficientes de segurança eu consigo essa margem de segurança. Então, o dimensionamento é feito igualando-se a resistência de cálculo e a solicitação de cálculo. Então, vamos lá, vamos falar do método dos estados limites. Então, representa-se todos os possíveis modos de falha da estrutura. Isso é, todos os estados indesejáveis da estrutura em virtude da violação de algum requisito, segurança ou serviço. Então, vamos falar dos estados limites. Então, os estados limites representam todos os possíveis modos de falha da estrutura, ou seja, todos os estados indesejáveis da estrutura. Eles são divididos em estado limite último e estado limite de serviço. Vamos começar então falando dos estados limites últimos. Estes, né, são modos de falha que violam os requisitos de segurança. Eles levam ao colapso ou um dano grave e permanente da estrutura. Então, quais são os estados limites últimos? São, ó, a perda do equilíbrio da estrutura, estou mostrando aqui para vocês, então ocorreu um movimento de corpo rígido. Outro, ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais. Instabilidade do equilíbrio, por exemplo, a flambagem. Ruptura de membros ou conexões por solicitações dinâmicas, por exemplo, a fadiga, tá? Então, estes são os estados limites últimos. Como as suas consequências podem ser desastrosas,
o dimensionamento é feito de modo a evitar a ocorrência dos estados limites últimos, certo? Além de garantir essa segurança adequada, né? Então, uma boa probabilidade ou uma probabilidade suficientemente pequena de ruína, um bom projeto também deve garantir uma boa ductilidade. Bom, agora vamos falar dos estados limites de serviço. Estes são modos de falha que afetam o uso normal da estrutura, sua durabilidade ou conforto do usuário. Eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, tá? Então, se for reversível, eu posso fazer algum tipo de reparo. Então, vamos lá, né, aos tipos aí de estados limites de serviço. Primeiro é o estado limite de formação de fissura. Nós chamamos aí de ELS-F, né? Esse estado é o estado no qual se inicia a formação de fissuras, portanto, é irreversível. Bom, ele é caracterizado quando a tensão máxima de tração ultrapassa a resistência à tração do concreto na flexão. O segundo estado limite de serviço é o estado limite de abertura das fissuras. Nós chamamos aí de ELS-W, né? Esse estado é alcançado quando as fissuras têm aberturas iguais aos valores máximos especificados pela norma. Nós vamos ver tudo isso em detalhes nas aulas, né, subsequentes. O terceiro estado limite de serviço é o estado limite de deformações excessivas, o ELS-DEF. Então, ele ocorre quando as deformações atingem os limites definidos pela norma para o uso normal do ambiente. Temos também o estado limite de vibrações excessivas, que ocorre quando as vibrações também ultrapassam os limites previstos aí para o uso normal do ambiente. Então, com isso, né, nós falamos aí sobre o método dos estados limites. Então, como eu falei no início, nós teremos solicitações de cálculo e resistência de cálculo. Vamos entender melhor o que significa essas coisas. Então, vamos falar de resistência característica e resistência de cálculo. Bom, primeira coisa, qual o conceito de valor característico? Então, vamos lá. Em virtude das muitas variáveis que influenciam diretamente a resistência do concreto, os valores de resistência obtidos de diversos corpos de prova, mesmo que esses tenham sido moldados com o mesmo rigor e o mesmo procedimento, são distintos, tá? Nas obras também, né, algumas dessas variações podem ocorrer por agentes não previstos, como a variação na temperatura, mudança de fornecedores de materiais, entre outras coisas. Portanto, é preciso definir uma resistência que consiga caracterizar o material e possa ser adotada no projeto, na dosagem, né, a fim de se obter a resistência especificada. Então, vamos supor a seguinte situação, que nós fôssemos ao laboratório e moldássemos vários corpos de prova, né? Em seguida, a gente realizaria o ensaio de compressão de todos esses corpos de prova e iríamos assim obter a resistência à compressão. É intuitivo imaginar, né, que não iríamos obter a mesma resistência para todos os corpos de prova. Assim, após a realização de um grande número de ensaios, é possível construir um diagrama de frequência da resistência dos corpos de prova. Esse diagrama recebe o nome de histograma. Nesse gráfico, nós temos na abscissa os valores de resistência que foram obtidos e na ordenada a frequência que estes valores foram observados. Então, olha aqui na figura, esse é um exemplo de histograma.
Mas aí, qual desses valores nós vamos utilizar? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Com base neste histograma, nós podemos traçar uma curva. Essa curva, né, representa a distribuição das resistências do concreto. E a partir daí, nós podemos calcular algumas coisas, entre elas o valor médio para a resistência. Nós chamamos de valor médio da resistência do concreto de FCM. Se nós considerarmos então o valor da resistência média, nós teremos 50% das amostras com valores menores, o que não é seguro. Em virtude disso, a NBR 6118 admite o valor de resistência característica do concreto, como sendo aquele com apenas 5% de probabilidade de não ser atingido. Então, olha aqui no gráfico, tá? Qual que é o valor, então, da resistência característica, chamada de FK, tá? O K é de característico, é o valor com probabilidade de 5% de não ser atingido. Esse processo garante que, para concretos com diferentes qualidades, mas igual resistência média, o valor característico seja maior para o concreto de menor variabilidade. Então, como que eu encontro aí o valor característico das resistências? Então, vamos lá. O valor de FCK. O que é FCK? Resistência à compressão do concreto característica. Então, o FCK corresponde ao valor médio, né, FCM, descontado de delta vezes o desvio padrão S do lote, tá? O valor médio é calculado pela simples média aritmética das resistências obtidas para cada um dos corpos de prova e o desvio padrão da amostra é calculado por esta fórmula indicada aqui, tá? No caso do concreto, sabe-se que a distribuição das resistências segue a distribuição normal. Sendo assim, para obtermos o valor, né, da resistência com 5% de probabilidade de não ser atingida, basta substituir aí o valor de delta por 1,65. A dosagem do concreto é definida por meio do processo inverso, ou seja, o projetista define a resistência característica e com base no controle tecnológico do laboratório, né? Então, sabe-se aí o valor aproximado de S, define-se a dosagem do concreto. Aí, uma vez definido o valor característico da resistência dos materiais, deve-se agora aplicar uma ponderação aos valores encontrados, de modo a incorporar uma margem de segurança à resistência. Então, nós vamos calcular, como eu estou indicando aqui, os valores de cálculo das resistências. Como que eles são obtidos? Olha, eles são obtidos utilizando um coeficiente de segurança, que é chamado aí de γ-M. Vale salientar que para cada material eu tenho um coeficiente específico em função do controle de qualidade, né, relativo a esse material. Por exemplo, o coeficiente do aço é menor do que o do concreto, em função do maior controle de qualidade. Então, vamos lá, vamos entender o que é esse γ-M, esse coeficiente de segurança. Então, ele é chamado de coeficiente de ponderação das resistências e ele tem aí três parcelas, γ-M1, γ-M2 e γ-M3. Vamos ver o que cada uma delas considera. O γ-M1 considera a variabilidade natural da resistência dos materiais envolvidos. O γ-M2 ele leva em consideração a escala, ou seja, a diferença entre a resistência do material, né, no corpo de prova e na estrutura. Lembra que nós falamos sobre isso lá na aula de materiais? E temos também o γ-M3, que considera os desvios gerados na construção e as aproximações feitas em projeto do ponto de vista das resistências. Então, estou mostrando aqui para vocês nessa tabela os coeficientes de ponderação das resistências para o estado limite último, em função das combinações de ações consideradas. Então, por exemplo, para uma combinação normal, né, o coeficiente de ponderação
para o material concreto, chamado de γC, é 1,4. Já o coeficiente de ponderação para o material aço, chamado de γS, é 1,15. Peças com condições desfavoráveis de execução, por exemplo, más condições de transporte ou adensamento manual, ou concretagem deficiente por concentração de armadura, né? Esse tipo de situação, o coeficiente γC deve ser multiplicado por 1,1. Já quando a gente considera o estado limite de serviço, não é necessário usar coeficiente de minoração das resistências, ou seja, o valor de γm é igual a 1. Entenderam? Então, ó, estado limite último, eu uso coeficiente de ponderação da resistência de acordo com o material e a combinação que eu estou utilizando. Estado limite de serviço, não tem coeficiente de minoração das resistências, γm igual a 1. Então, vamos exemplificar o que acabamos de conversar. Então, veja só o exemplo. Defina o valor de FCD, ou seja, resistência de cálculo do concreto à compressão, para o concreto classe C25. E o valor de FYD, que é a tensão de escoamento do aço da armadura de cálculo, para o aço CA50. Considerar combinações de ações normais para o estado limite último e estado limite de serviço. Então, vamos lá. Se o concreto é classe C25, nós sabemos que a resistência característica do concreto, FCK, é igual a 25 MPa, como nós conversamos na aula sobre propriedade dos materiais. Então, qual é o valor da resistência de cálculo no estado limite último? Nós temos que utilizar o coeficiente de minoração das ações. No caso do concreto, né, quando eu estou considerando combinações normais, este valor é igual a 1,4. Então, olha só o que eu faço. É só fazer 25 dividido por 1,4. Então, eu chego a 17,9 MPa. No caso do estado limite de serviço, não é necessário minorar as ações. Então, o valor de FCD acaba sendo o próprio 25 MPa. Bom, agora vamos para os valores de FYD, né? Tensão de escoamento de cálculo para o aço da armadura. Se eu falo que o aço é CA50, significa que FYK, então, a tensão de escoamento característica é igual a 50 kN por centímetro quadrado. Nós estamos mais acostumados a trabalhar com MPa. Então, transformando aí, nós teríamos uma equivalência de 500 MPa. Então, o CA50 tem um valor de tensão de escoamento característico de 500 MPa. Então, no estado limite último, nós temos que minorar esta resistência. O coeficiente para o aço nas combinações normais do estado limite último é 1,15. Então, simplesmente fazemos 500 dividido por 1,15 e obtemos o valor de 435 MPa. Novamente, para o estado limite de serviço, usaremos o próprio valor de 500 MPa. Bom, falamos da resistência dos materiais, vamos passar agora para as ações na estrutura. Então, qual que é a definição? O que entendemos como ações nas estruturas? Entendemos como sendo qualquer influência capaz de produzir um estado de tensão ou de deformação em uma estrutura. Segundo a NBR 6118, né, na análise da estrutura, nós devemos considerar todas as ações que podem produzir efeitos significativos
para a segurança da estrutura, levando em conta, né, os possíveis estados limites últimos e de serviço. As ações são classificadas em ações permanentes, ações variáveis e ações excepcionais. Então vamos falar das ações permanentes. Essas ações são praticamente constantes ou têm uma pequena variação em torno da média durante toda a vida da construção. Elas devem ser consideradas com seus valores representativos mais desfavoráveis para a estrutura. As ações permanentes podem ser divididas em ações permanentes diretas e indiretas. Então, quais são as ações permanentes diretas? São ações devido ao peso próprio dos elementos, peso de equipamentos fixos ou empuxo de terras não removíveis. E as ações permanentes indiretas são a proteção, recalques de apoio, imperfeições geométricas. Fluência e retração dos materiais também entram aí como ações permanentes indiretas. Bom, agora com relação às ações variáveis, né? São as ações que ocorrem com valores que apresentam variações significativas em torno da sua média durante a vida útil da construção. Elas podem ser divididas em ações variáveis normais, que têm alta probabilidade de ocorrer, e ações variáveis especiais, rara ocorrência ou aí tem uma intensidade especial. Bom, exemplos de ações variáveis normais: o vento, forças de frenagem, variação de temperatura, peso da neve, pressão hidrostática e pressão hidrodinâmica. Como aí ações variáveis especiais, eu estou citando os sismos, que têm aí uma magnitude razoável à edificação. Bom, além dessas duas, nós temos também as ações excepcionais. Essas são ações cuja probabilidade de ocorrência é extremamente baixa, então são eventos raros. Porém, as consequências, né, desse tipo de ação traz prejuízos próximos a um nível inaceitável. Então, o que seriam? Seriam sismos, só que agora com uma magnitude elevada, impacto de veículos ou objetos pesados, tornados, furacões, enchentes, explosões, incêndios, sabe? Todas essas coisas que têm uma probabilidade bastante baixa, né? É raro de ocorrer, mas se ocorrer, o estrago é bastante grande. Bom, então acabamos de falar sobre os tipos de ações e falamos que devemos utilizar os seus valores representativos. Mas e aí, quais são esses valores representativos? Bom, nós temos os valores característicos, os valores reduzidos de combinação e valores convencionais excepcionais. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, falando do valor característico, né, que seria o FK, né? Eles são definidos em função da variabilidade de suas intensidades. Então, ações permanentes ou de baixa variabilidade. Qual que é o valor característico? É o valor médio. Super simples. Ações variáveis no tempo. Então, consideram-se distribuições de extremos correspondentes a um período de retorno de 50 anos. Então, o valor característico é um valor com probabilidade de 25 a 35% de ser ultrapassado neste período. E no caso de ações excepcionais, qual que é o valor característico? Bom, são considerados valores estabelecidos por um consenso aí entre o proprietário da construção e autoridades governamentais. Vamos falar então dos valores reduzidos, tá? Os valores reduzidos consistem então numa redução do valor característico por um fator, né? Daí faz bastante sentido com o nome. Bom, mas por que a gente faria isso? Bom, quando a gente for tratar de combinação de ações, então combinar duas ou mais ações, nós vamos perceber que essas ações nem sempre estarão atuando com o seu valor máximo.
Então, aí que entra os valores reduzidos, tá? Eles são definidos em função da combinação de ações para as verificações no estado limite último e estado limite de serviço. Para o estado limite último, essa redução considera que é muito pouco provável a ocorrência simultânea dos valores característicos de duas ou mais ações variáveis de naturezas diferentes. Para o estado limite de serviço, são determinados por expressões que estimam valores frequentes ou quase permanentes. Vamos ver isso direitinho quando falarmos de combinação de ações. Vamos falar então dos valores reduzidos de combinação para o estado limite último. Como ele é obtido? Ele é obtido, multiplicando o valor característico por um fator chamado psi0, tá? Então, ele é aplicável quando há ações variáveis de diferente natureza. E admite-se um valor de psi0 para cada ação combinada. O fator psi0 considera que é muito pouco provável a ocorrência simultânea dos valores característicos de duas ou mais ações variáveis de natureza diferentes. Bom, e para o estado limite de serviço, quais são os valores reduzidos? Bom, nós podemos reduzi-los usando o coeficiente, o fator psi1 ou psi2. O valor psi1, considera valores frequentes, então ações que se repetem muitas vezes. E o fator psi2 considera valores reduzidos, ações de longa duração. Então, falando finalmente do valor de cálculo das ações, Para o projeto, os valores representativos das ações devem ser majorados, tá? Então, eu tenho aqui, FD é igual a FK vezes gama F, O coeficiente gama F corresponde ao produto de três coeficientes parciais, gama F1, gama F2 e gama F3. Gama F1 leva em conta a variabilidade da ação. Gama F2 leva em conta a simultaneidade da ação. Então, são aqueles coeficientes que a gente acabou de falar, O psi0, psi1 e psi2. E o gama F3, ele leva em consideração, possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações. Tendo em vista, então, as diversas ações levadas em conta no projeto, costuma-se utilizar a seguinte simbologia para esses coeficientes de majoração. Então, olha aqui, Eu uso o coeficiente γg para ações permanentes, γq para ações variáveis, γp para ações de proteção e γs para efeitos de deformações impostas. Então, pessoal, tô mostrando para vocês aqui nesta tabela, tá? Os coeficientes gama F para majorar as ações, onde aqui eu considero gama F igual a gama F1 vezes gama F3, tá? Então, essa tabela relaciona aí o tipo de ações e os tipos de combinação e quais são os valores de coeficiente a se utilizar, certo? Então, se eu considerar, por exemplo, o peso próprio da estrutura, é uma ação permanente. Então, eu vou entrar ali na coluna de ação permanente e, por exemplo, se eu considerar combinação de ações normais, vai ser ali a primeira linha. Então, eu vou verificar se essa ação é desfavorável ou favorável naquela combinação e escolher o coeficiente. Sendo ela desfavorável, o coeficiente é 1,4. Esse coeficiente vai majorar as ações. Bom, ficou faltando o coeficiente gama F2. Nós vimos que ele é representado pelo psi0, psi1 ou psi2. Então, no caso aqui do estado limite último, nós vamos usar o psi0, como eu estou indicando para vocês aqui na tabela. Finalmente, vamos falar dos valores de cálculo do estado limite de serviço, tá? Então, quando eu vou fazer as verificações dos estados limites de serviço, eu vou usar o gama F igual ao gama F2, tá bom? Então, eu estou indicando aqui para vocês,
Se eu tiver combinações raras, o gama F2 é 1. Se a combinação utilizada for a frequente, o gama F2 assume o valor de psi1. E se a combinação for a quase permanente, o gama F2 assume o valor de psi2. Bom, finalmente vamos falar sobre as combinações de ações. Bom, um carregamento é definido pela combinação de ações, que tem probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente sobre a estrutura. A combinação de ações deve ser feita de forma a determinar os efeitos mais desfavoráveis à seção crítica dos elementos. Então, nas combinações de ações, todas as ações são consideradas em seu valor representativo ponderado pelos coeficientes apropriados em cada caso, como a gente acabou de falar agora há pouco, tá? Então, para a verificação da segurança, consideram-se todas as ações permanentes, no caso das ações variáveis, apenas a parcela desfavorável, e as ações variáveis móveis, elas devem ser consideradas nas posições mais desfavoráveis. Bom, com relação então às combinações últimas. Então temos aqui, ó, combinação última normal. É toda essa expressão. O que essa expressão está falando? Ó, em cada combinação, uma das ações variáveis é considerada principal e entra com seu valor característico. As demais são secundárias e entra com os valores reduzidos. Os valores reduzidos são como? São o valor característico multiplicado por psi0. Bom, devemos avaliar diversas hipóteses. Então, ora eu coloco uma como principal, outra como secundária e vou fazendo as modificações, tá? Perceba que entra aí as ações permanentes, tá? Multiplicadas pelo coeficiente γg. Outra situação são as combinações últimas especiais ou de construção. Nesse caso, a ação variável especial é a principal, tá? E finalmente nós temos as combinações últimas excepcionais, como eu estou indicando nessa outra expressão. Aí, nesse caso, a ação variável principal é a ação excepcional. Bom, isso então são as combinações para o estado limite último, que eu uso quando? Quando eu vou fazer o dimensionamento. Vamos agora falar das combinações de serviço, que eu uso quando? Quando eu vou fazer as verificações dos estados limites de serviço, né? Que tem a ver com a utilização aí da estrutura. Bom, então vamos lá, ó. Temos a combinação quase permanente de serviço. Estou indicando aqui a expressão para obter essa combinação, né? Então, lembrando, com uma combinação eu crio um carregamento. Então, qual que é a expressão? Ó, as ações permanentes entram com seu valor característico e todas as outras ações são consideradas com seus valores quase permanentes, né? O seu valor quase permanente é aquele que eu multiplico o valor característico da ação variável pelo coeficiente psi2. Outra combinação de serviço é a combinação frequente. Nesta combinação, as ações permanentes entram com seu valor característico e temos a ação variável principal com o seu valor frequente multiplicado por psi1 e as demais ações variáveis com seus valores quase permanentes, ou seja, multiplicado, né, o valor característico pelo coeficiente psi2. A última situação que nós temos são as combinações raras de serviço. Nessas combinações, as ações permanentes entram com o valor característico, a ação variável principal também entra com o valor característico e as demais ações entram com os valores frequentes, ou seja, multiplicando o valor característico por psi1, tá? Então, temos essas possibilidades. Então, o que nós fazemos? Nós substituímos os valores das ações nessas expressões e encontramos os diversos carregamentos. E vamos avaliar, várias combinações
para tentar encontrar a mais desfavorável para a estrutura. Este desenho aqui está mostrando para a gente quando utilizar as combinações de serviço nas verificações dos estados limites de serviço. Então, quando que eu uso a combinação quase permanente? Quando eu estiver avaliando o estado limite de serviço de deformação. Então, eu estou avaliando as flechas, calculo a flecha e vejo se ela está dentro do limite estabelecido pela norma. E quando que eu uso as combinações frequentes? Quando eu estiver analisando o estado limite de formação de fissura, estado limite de abertura de fissura, tá? Então, o de formação de fissura é se vai ter início a primeira fissura. Então, se a tensão de tração superou a tensão resistente de tração do concreto. E o de abertura de fissura, eu estou vendo se a abertura da fissura atual ela está dentro do limite estabelecido pela norma. Ou também, se eu for realizar a verificação do estado limite de vibrações excessivas. Bom, com isso a gente falou aí sobre as combinações de ações. Então, nós vimos aí que podemos criar vários carregamentos de acordo com as combinações que a gente vai fazendo. Ora uma principal, a outra secundária, e a gente vai mudando isso, tá? E aí, nós fazemos a análise da estrutura com várias combinações. Ou seja, eu tenho lá o modelo da estrutura, por exemplo, vamos supor um pórtico, e eu vou aplicando cada uma dessas combinações separadamente. Então, eu considero a combinação 1, avalio os esforços solicitantes, avalio as deformações, deslocamentos. Aí coloco a combinação 2, avalio os esforços solicitantes, avalio as deformações. Vou fazendo isso para diversas combinações. Por quê? Porque eu quero encontrar a que é mais desfavorável para a estrutura. Então, é com os valores mais desfavorável, na seção mais crítica, que eu vou fazer o dimensionamento. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre esses modelos estruturais, né? Por exemplo, eu falei um pórtico, mas como é que eu sei que vai ser um pórtico ou vai ser outro tipo de estrutura? Nós vamos falar sobre isso, tá? E aí, nós vamos realmente entrar na parte de análise da estrutura, análise estrutural, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Gente, essa aqui é a Cristina, é minha gatinha e ela quer participar das aulas, ela adora as aulas. Cris, a mãe precisa continuar trabalhando. Eu preciso continuar gravando. Você não pode aparecer. Não, não pode. Vou tirar você daqui. Sem comer o fio. Tendo em vista, então, as diversas... por favor, que majora a ação permanente... não, gente.